Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós sejamos inundados pelo conhecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você quer receber de Deus? Amém. Então, mais uma segunda-feira abençoada, né? Eu quero convidar você a abrir o nosso texto. Hoje nós estamos no 6º dia, né? Falando sobre esse assunto tão legal, tão importante. Que fala da nossa vida, fala do humano, fala de nós como pessoas. E com certeza o Senhor vai falar hoje de forma perfeita, maravilhosa, como Ele tem feito todos os dias. Então, querido, convido você a abrir nos Salmos de número 90, verso 12. E daremos início, então, ao nosso culto de hoje, falando desse tema especial. O texto diz, está aqui no telão, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você quer ter um coração sábio? Você quer alcançar um coração sábio? No coração que procede a fonte da vida. Então eu convido você a orar comigo. Coloca a mão no teu coração, onde estão as emoções, onde elas moram, onde elas se movimentam, né? Onde elas fazem sentido para nós, onde elas são como um sinal, como um GPS da nossa vida. Apresente ao Senhor agora o seu coração, para que Ele se torne sábio. Para que nós venhamos a saber viver, em nome de Jesus. Pai, em Teu nome, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, para aprender sobre aquilo que Tu tens nos ensinado na Tua palavra, Senhor, sobre saúde emocional. Nós sabemos, Pai, que as nossas emoções habitam aqui, nesse lugar que nós chamamos de coração. E eu te peço, Espírito Santo, querido, que Tu nos visite nesta noite, que Tu esteja aqui neste lugar de uma forma sobrenatural, alcançando individualmente cada um na sua realidade íntima e pessoal, e que nós possamos ouvir a Tua voz, acima de qualquer conceito, acima de qualquer exemplo, Senhor, que Tu fale ao nosso coração, e que nós venhamos sair daqui felizes, em paz, livres do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode te sentar. Então, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que é um coração sábio? Né? A gente sabe que o coração nós conhecemos como lugar das emoções. Isso quer dizer que como é difícil nosso coração ser um coração sábio. A Bíblia também diz que o coração é enganoso, né? Porque muitas vezes nós tomamos decisões filtrados por uma emoção. E por causa disso, por essa emoção muitas vezes está da forma errada, no lugar errado, com a interpretação errada, nós tomamos decisões de forma não tão sábia. Não tão sábia. Então, nós precisamos do Senhor para que Ele nos esclareça, para que Ele nos torne pessoas sábias, que equilibre esse filtro humano que é o nosso coração, as nossas emoções. Né? Nós tomamos decisões sim a partir das nossas emoções. Nós tomamos decisões sim a partir das nossas emoções, fazendo escolhas que podem muitas vezes direcionar a nossa vida, dar um destino que nós não escolhemos aquele destino. Mas quantas vezes nós, no ímpeto da raiva, né? No ímpeto daquela emoção de ira, a gente toma uma decisão, fala uma palavra, né, para alguém que a gente ama, que a gente não queria falar, mas a gente fez. Por quê? Porque nós fazemos coisas e tomamos decisões, sim, filtrados pelas nossas emoções. Então, o Senhor nos alerta.
nos alerta em muitos textos. A gente escolheu alguns textos para falar nesses dias, para que a gente possa passar por esse tempo, irmãos, de forma sábia. Sabe, com equilíbrio, como nós falamos na segunda-feira passada. Compreendendo que tudo tem um tempero. Comida sem tempero não é ruim. Se for o tempero demais não é ruim. Se for de menos também é ruim. Né? Fica sem sabor, sem qualidade, né? Pessoas que lidam com alimentos sabem disso. Que o segredo da boa comida é o tempero. Se tiver algo simples, mas bem temperado, é saboroso. Eu diria que a sabedoria, se tratando de emoção, é o tempero. É o tempero que Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo nos permite colocar nas nossas emoções, de forma que nós sejamos sábios. E que nós venhamos ser tragáveis, aceitáveis. Sabe, aquela pessoa saborosa. A pessoa sabe, é uma pessoa boa de estar. É uma pessoa boa, a companhia é boa de conversar, não é assim? É boa da gente trocar uma ideia, seja num momento de tristeza, um momento de alegria. E esse é o plano de Deus para a nossa vida, irmãos. Que nós venhamos a ser essa pessoa agradável, essa pessoa sábia, essa pessoa temperada, essa pessoa com sabor bom, uma pessoa assim que todo mundo quer estar perto, sentar do lado, nem que seja para ficar pertinho, sabe? Existem pessoas assim. Aleluia! Alguma música está tocando aqui em cima. Esse é o propósito de Deus, irmãos, que nós venhamos ser temperados, tranquilos, saborosos nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria. Não tem exageros, né? Então esse é o objetivo de Deus para a nossa vida, que nós venhamos a alcançar um coração sábio. Pode passar. Então, 2 pontos só que eu separei para a gente pensar sobre esse coração sábio, sobre esse filtro emocional sábio, que é o que nós precisamos aprender para crescer como pessoa, para a gente se fortalecer nas nossas relações, para que nós venhamos a ter uma vida agradável, que nós sejamos pessoas saborosas. Então vamos ver, saber escolher entre sobreviver e viver. Um coração sábio sabe fazer isso. Ele sabe escolher. Todos os dias nós precisamos escolher. Se nós vamos sobreviver no dia, o que é sobreviver no dia? Vou viver, vou fazer. Tem que fazer mesmo, tá tudo certo, né? Viver a vida como se fosse uma coisa normal, uma rotina normal. Mas a vida não é uma rotina normal. A vida, a Bíblia diz que a estrela da manhã traz a manhã a cada dia. Vocês sabem quem é a estrela da manhã, irmãos? É Cristo, é Jesus. Então, nós precisamos perceber que nós não podemos só sobreviver. Nós precisamos escolher entre sobreviver e viver. E um coração sábio, um coração temperado, um coração com filtro saudável, ele consegue escolher entre sobreviver e viver. Nós precisamos saber fazer essa escolha. Se a gente quer ter qualidade de vida, ser feliz como cristão de verdade, sabe o que é isso? Ser leve, poder viver a vida de uma forma diferente, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tragédias, apesar dos desafios que a vida nos proporciona, nós podemos escolher viver e não sobreviver. Nós podemos escolher viver e não sobreviver. Sobreviver é uma atitude de uma pessoa que está adoecida
adoecida emocionalmente. Quando ela escolhe apenas sobreviver, não, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Ah, não, tá tudo bem. Aí fica na cama, aí não quer sair, aí tem isolamento. Enfim, tantas consequências que nos dizem que essa pessoa não está vivendo a vida, ela está sobrevivendo. Não estou dizendo que as pessoas têm que viver de festa, irmãos, mas que elas possam aproveitar os seus momentos de forma leve, agradável e saudável. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, Jesus. Então, o coração sábio, ele sabe escolher entre sobreviver e viver. Também, ele sabe viver para glorificar a Deus em tudo. 1 Coríntios 10:31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um coração sábio consegue entender isso. Quando eu estou adoecido emocionalmente, quando eu estou triste, numa tristeza de angústia, que é diferente da tristeza segundo Deus, porque existe a tristeza da angústia e existe a tristeza segundo Deus. A Bíblia fala sobre isso. A tristeza segundo Deus produz salvação, bênção na nossa vida. Que é aquela tristeza do arrependimento, da consciência do erro, sabe? Essa tristeza é saudável. Não é problema emocional, não é doença, não estamos com problema se nós temos uma consciência de coisas erradas. Porém, a tristeza que não é de Deus é aquela contínua, aquela que paralisa a nossa vida. Essa tristeza aí que não glorifica a Deus. Porque aí a gente adoece, a gente não consegue viver, fazer as coisas com paz, com alegria, nem para nós, nem para o outro. Nós não conseguimos produzir. Nós entramos num ciclo de adoecimento em todas as áreas de atuação, seja profissional, seja familiar, seja nas relações, seja em tudo. Então, como que eu vou glorificar Deus se eu estou adoecido emocionalmente? Não tenho como. Eu não tenho como, irmãos. Então, um coração sábio, ele consegue glorificar a Deus em tudo, em todas as situações, sejam nas alegrias, nas tristezas, nas angústias da vida, em todas as coisas glorificar a Deus. E quando esse filtro emocional está adoecido, nós não conseguimos glorificar a Deus. E eu diria que esse é um dos maiores prejuízos que a igreja de Cristo tem. Porque quando nós estamos com esse filtro adoecido, nós não glorificamos a Deus nas coisas, e uma das coisas que o inimigo nos rouba é a sensação, o sentimento de gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aí nada que Deus faz é suficiente, sabe? Sabe o que Deus faz? Tantas coisas para nós durante o dia, mas a gente não vê. A gente não consegue reconhecer aquilo que Deus fez. E por causa disso, nós não glorificamos a Deus. E a Bíblia diz, em tudo, dai graças. Aleluia. Aleluia. Mas nós não conseguimos se estamos adoecidos. Não é o inimigo, irmãos. É a carne adoecida. A nossa emoção, ela faz parte da nossa carne. Não é espiritual. Não adianta orar em libertação, não adianta nada disso. A gente precisa de cura. Cura nas nossas emoções. E o processo de cura é nós que damos o passo. É nós que caminhamos. É nós que começamos a receber de Deus. E a buscar em Deus, para receber de Deus, a sabedoria. Que é a partir do conhecimento de Deus. Amém?
Glória a Deus. Pode passar. Então, esse que está pequenininho aí, mas eu vou falar sobre esses pontos antes de entrar na palavra. Em função de todo esse tema que tanto nos envolve, nós falamos durante esses dias alguns cuidados com a nossa saúde emocional que nós precisamos ter. Foi falado sobre identidade. Identidade por quê? Porque a saúde emocional está muito atrelada à nossa identidade. Não é a identidade que Deus nos deu, mas a consciência nossa da nossa identidade. Quem nós somos? Quem eu sou diante de Deus? Qual é a minha realidade? Hoje eu nasci em Cristo, eu ressuscitei em Cristo. Qual é a minha herança em Cristo? Qual é a minha identidade, irmãos? Hoje, como que eu chego no trono da graça? Qual é a forma que eu oro? Por que eu sou ouvido por Deus? Por que eu tenho direito a Canaã? Por que eu posso entrar na promessa? Tudo isso tem a ver com identidade. E isso foi trabalhado no nosso primeiro encontro aqui, com o pastor Namur. Ele falou sobre identidade, sobre autoconhecimento, sobre saber quem são, falou dos gafanhotos, falou da imagem errada que nós temos de nós. E eu estou fazendo um resumão de tudo, né? Para nós entrarmos numa palavra de fechamento hoje. Então, a identidade, depois o autoconhecimento, porque quando eu não me conheço, eu não sei como eu funciono como pessoa, não conheço meu temperamento, meu jeito, meu gosto. Quando eu não conheço isso, eu sofro. Por quê? Porque eu sempre vou me comparar ao outro. Eu vou querer ser o outro. Como eu sou não está bom. Ou eu me sinto frustrado da maneira que eu funciono. Então, quando eu me conheço, sei quais são minhas habilidades, qual é a minha característica, o que me sustenta, a minha forma de viver esse mundo, eu me conheço e eu funciono melhor. Uma pessoa que não gosta, por exemplo, que ela se vê, ela não gosta muito de barulho. Isso incomoda. Ela sabe que não gosta. Ela há 50 anos não gosta de barulho. Aí o que ela faz? Força ela se força a gostar de barulho. Isso é um autoflagelo. É a pessoa se autoflagelar, ela tem que se respeitar. Eu sei que eu não gosto disso, então como eu vou lidar com isso? Essa é a minha característica, esse é o meu jeito de ser. Jesus me escolheu dessa forma. A nossa tendência, irmãos, quanto cristãos, qual é? Querer que todo mundo fique igual. Não é assim? E a gente começa a querer dizer como que as pessoas têm que ser. Quando a gente começa a se ver, se aceitar, se respeitar, se entender como é. E eu falo isso por mim. Eu sou uma mulher goeluda, eu falo alto, irmãos. Devo ter uma veia italiana em mim. Mas eu falo alto, eu nem preciso do microfone. Se faltar luz, vocês todos vão me escutar, com certeza. Com certeza vão me escutar. Por quê? Esse é meu jeito. É a minha forma de viver, de ser Jaque, eu. Aí eu me converto, 20 e poucos anos atrás. Aí eu vejo aquelas irmãs falando baixinho. Tão lindo, né? Tão bonito, tão... Ai, que espiritual, né? Eu quero ser assim. Aí fiquei 15 anos da minha vida sofrendo. Querendo ser igual aos outros. Porque eu achava que aquele era o certo. Aquele jeito era o certo. Então, eu me desrespeitei como? Porque eu sofria. Eu sofria por não poder ser eu. Eu dou risada alto, irmãos. Eu dou risada alto. Eu dou risada alto.
Tem alguns que dão risada alta. Eu me cuido para não dar risada alta no lugar errado, tá? Porque tem lugar silencioso que a gente não pode dar risada alta. Né? Tipo assim, tem ambientes, né? Se alguém conta uma coisa engraçada, a minha tendência humana é rir alto. Então, isso é uma característica minha. Eu só estou dando exemplo porque vocês vão entender vocês com os meus exemplos. Quando a pessoa tenta o tempo todo se moldar a algo que ela idealizou, que ela achou que é bom, que ela acha que é legal, mas não tem nada a ver com ela, com a pessoa, isso é algo que nos adoece. Por isso que eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Saber quem eu sou, como eu funciono, o que eu gosto e o que eu não gosto. Não vou ser um narcisista, um egocêntrico, só fazer o que eu gosto, entendeu? Mas me respeitar. E saber que eu nunca vou falar baixo, irmãos. Eu não vou conseguir. Porque isso não é eu. Essa não é minha característica. Eu não sou delicada, eu sou uma mulher mais ogra assim mesmo. Quando nós casamos, eu e o Namu, nós somos 26 anos casados. O primeiro presente que ele me deu, um dos primeiros, foi um reloginho que era desse tamanho assim, ó. Tão delicadinho. Tinha que uma lupa para ver a hora. Lindo. Eu nunca esqueci. Mas não tinha nada a ver comigo. Na hora, né, a gente ganhou o presente, eu fiquei com o presente, usei o presente, a gente tem que usar o presente, né? Aí, passou um tempo, eu disse, meu Deus, como eu vou resolver esse problema? É um problema, meu marido acha que eu sou delicada. Eu vou viver com ele o resto da vida. Preciso explicar que isso não é a minha característica. Aí, lá um belo dia, resolvi assim, ó. Amor, é o seguinte. Quando tu for pensar em comprar um presente para mim, não foi perto do dia que eu ganhei o presente, tá, irmãos? Foi depois. Para não dar chabu em casa. Quando tu for comprar um presente para mim, tu pega o maior que tem na loja. O anel grande, o colar grande, que for grande. Que tu diz assim, meu Deus, que grande. Esse daí é meu. Nunca ele ia escolher isso daí, irmãos, se eu não falasse. Então, eu me conheço, comunico, falo, me respeito. Eu vou ficar 26 anos ganhando presente que eu não gosto? Você está entendendo? Isso é sério, isso serve para tantas áreas da nossa vida. Fale, diga como você funciona. Mas as pessoas não se respeitam, não se conhecem. Elas não dizem como funcionam nem para si mesmas. Então nós precisamos do autoconhecimento para isso. Nós precisamos do autocuidado, o pastor Jadilson falou. Precisamos nos cuidar, elas estão rindo ali. Algumas se identificaram. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos respeitar a nossa dor, a nossa angústia, a nossa alegria, o nosso sofrimento, seja o que for, irmãos. Você não está bem? Pare, stop. Cuide de você, não é pecado, não é errado, não é feio. Não é coisa do inimigo. Não é algo que você vai ser condenado. Diga, eu não posso fazer. Diga não, se liberte. Se liberte, o não é uma libertação. Não posso. Autocuidado, respeito consigo. Já foi falado sobre isso. Depois foi falado sobre procure ajuda para a sua angústia. Procure ajuda. Nós não somos super-heróis. Nós não somos Jesus. Nós somos humanos. E o humano precisa de ajuda. O humano precisa chorar. O humano precisa mostrar a sua fragilidade. Não precisa se expor no público.
mas precisa procurar ajuda para sua angústia. Na segunda passada nós falamos sobre saúde emocional versus o apego, que a saúde emocional é o oposto do apego. E apego é um sentimento, um afeto excessivo a algo. Seja um relacionamento, seja um bem material, seja uma cultura, um rito, seja uma mania, seja o que for. Tudo que nos aprisiona é um afeto. E um afeto é um sintoma que está em todo ser humano, porém, ele deve estar de forma equilibrada. Nós não podemos ser apegados em excesso às coisas, porque senão o novo não vem. Amém? Glória a Deus. E hoje, ser imperfeito é perfeito. Diga assim comigo. Ser imperfeito é perfeito. Eu sou imperfeito. E em Cristo, eu posso ser perfeito. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Então, está pequenininho, mas vocês podem abrir, quem tem a Bíblia, e ler comigo. Um texto que nós vamos usar para refletir nessa noite, que se encontra em João 4:4. Alguns versículos a seguir nós vamos ler. 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E eu quero iniciar refletindo sobre alguns pontos, irmãos. Esse é um texto riquíssimo. Ele fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher. E eu diria que ele teve com uma igreja, com uma pessoa. Independente, né, da questão de ser uma mulher ou um homem. Mas ele teve um encontro com essa pessoa. E ele estava numa atividade, num lugar, né? Se vocês forem ler anteriormente, vocês vão ver. Mas ele resolveu sair dali onde ele estava. E o texto diz, ele inicia dizendo assim, ó: era necessário.
era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Então, ele saiu de um lugar e foi para aquele lugar porque era necessário. O que isso quer dizer? Se nós lemos o texto e nós vimos que ele queria encontrar com essa mulher. Era hora sexta. Era hora sexta, né? Isso, hora sexta. Hora sexta é às 12 horas, é meio-dia. Ao meio-dia, quem que sai caminhando com o sol de rachar na cabeça para ir para um outro lugar, porque era necessário. Era necessário porque ele se importa. Ele se importa com a sua situação. Não importa a hora que você está passando. Tem um texto que diz que no meio-dia tem um espírito de mortandade, né? A mortandade que assola o meio-dia. É o Salmo 91, se eu não me engano. Então, olha só. Independente do momento que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo, Deus se importa com a nossa situação. Não importa quanto tempo você está vivendo, não importa se a sua angústia está com o sol escaldante, você está se sentindo... É difícil quando a gente está ao meio-dia, né, na rua, com o sol. Aquele sol, a gente paralisa. Se a gente está na praia, tudo bem. Mas ali não era uma praia. Era um lugar quente, tinha o sol ao meio-dia. E Jesus foi até aquele lugar. Assim, dessa mesma forma, irmãos, ele se encontra com a nossa angústia, com as nossas emoções, não importa como nós estamos. É necessário. E se for necessário, ele se movimentará para alcançar você. É necessário. E ele saiu de onde ele estava e foi até aquela mulher. Num horário difícil, numa situação difícil, porque era um horário que ele estava com fome, né? Ele não estava assim, Jesus estava com fome. Tanto é que os discípulos foram comprar alimento para ele. Então, meio-dia é o horário que a gente almoça. É um horário que a gente se alimenta. Mas nós somos prioridade para o Senhor. A tua situação é prioridade para o Senhor. A tua angústia é prioridade para o Senhor. Era necessário. O Senhor se movimentou para ir de encontro à necessidade emocional dessa mulher. Era necessário. E se é necessário na tua vida, ele vai alcançar você. Ele vai alcançar você. Ela não esperava que alguém tivesse naquela hora no poço. Porque se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que as mulheres não buscavam água nessa hora. Não tem sentido. Quem que sai ao meio-dia buscar água no poço? Aquele bojão de água, ele tinha 12 litros de água. É pesado. Então elas sempre escolhiam uma hora fresquinha. Era o início da manhã. Provavelmente entre 5, 6 horas, quando iniciava a luz do dia lá nessa terra, as mulheres saíam para o poço para pegar a água, para voltar para sua casa, para fazer as coisas. Mas essa mulher buscava água ao meio-dia. Ela buscava água ao meio-dia, irmãos. Por que ela buscava água ao meio-dia? Eu fiquei pensando, o que faz com que uma pessoa mude sua rotina? Uma rotina que é de necessidade básica. Como buscar água. É uma necessidade básica ir no supermercado. É uma necessidade básica a gente beber água, fazer algumas coisas na rua.
Mas muitas vezes as pessoas, por estarem adoecidas emocionalmente, elas não conseguem fazer as coisas na hora em que é mais saudável. Essa mulher enfrentava o sol escaldante. Pode ser que ela queria se punir. Pode ser que ela estava num estado emocional que ela dizia, não, eu mereço esse sol. Eu mereço, não quero me encontrar com ninguém. Porque o meio-dia não tinha ninguém no poço. O meio-dia não tinha uma pessoa no poço para ela conversar. E mulher gosta de conversar, irmãos. Mulher gosta de conversar. É só olhar o final do culto, sempre tem umas mulheres, né, conversando. Nos final da festa, os irmãos querem ir embora, as mulheres estão lá conversando. Mulher gosta de conversar. Mas essa mulher estava machucada. Ela estava adoecida. E ela não estava tendo esses momentos de prazer. Ela estava se autoflagelando. Ela estava se punindo, se auto-boicotando. Ela estava se judiando, né? Enfrentando uma situação horrível. E dentro dessa realidade, dentro dessa angústia, dentro dessa situação de autoflagelo que ela fazia com ela, Jesus disse, é necessário. É necessário que eu encontre você. É necessário que eu vá até a tua angústia. É necessário que eu vá até a tua dor. É necessário que eu visite a tua história. É necessário que eu entenda qual é o teu sofrimento do meio-dia. Todos os dias ela ia naquele poço ao meio-dia, cansada, suando, angustiada, talvez chorando, não sei, irmãos. Mas eu fico imaginando o que leva uma mulher a ficar ali sozinha naquele lugar, isolada, envergonhada. É assim que Jesus disse, é necessário. É necessário. Jesus se importou com a angústia dessa mulher. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, entre tantas, que era a hora sexta, né? Eu já falei disso. Era o meio-dia. O isolamento que ela tinha, ela estava lutando para sobreviver, porque ninguém vive sem água. A água ela tinha que tomar. A água ela tinha que tomar. E muitas vezes as pessoas adoecidas emocionalmente, elas estão com o básico da vida, procurando apenas aquilo que é para a sobrevivência. Apenas isso. Olha só todo o processo dessa pessoa. E nesse contexto, o Senhor encontra ela. Há pessoas que só querem, não, eu quero que todo mundo me deixe em paz. Eu quero, é assim que ela estava. Porque ela foi encontrar com ele ao meio-dia, no poço. Ela não foi encontrar com Jesus. Ela foi até o poço. Ela estava pensando, eu não quero ver ninguém. Então eu vou fazer isso. Pelo menos eu vou viver, vou sobreviver, né? Como nós falamos lá no início. Eu vou sobreviver, eu não vou viver. Então ela não tinha um coração sábio, porque estava adoecido. Ela escolheu apenas sobreviver e não viver. Porque o isolamento revela isso. Porque ela lutava apenas para sobreviver. Pegar água ao meio-dia, em toda aquela situação. Terceira questão que me chama a atenção nesse texto. Jesus pede água para ela. Jesus pede água para ela. O que Jesus sabe tudo, irmãos. Eu acho tão lindo esse texto. Eu amo esse texto. E eu já preguei ele assim, umas 50 vezes e nunca foi igual. Sempre Deus traz uma revelação nova. Porque eu vejo assim, a relação que Jesus tem com a pessoa, que ela é improvável. Ela é a pessoa mais improvável que alguém possa dar atenção. Se você se sente assim, irmão, eu quero dizer que Jesus escolheu você para se encontrar.
Não importa a tua situação, não importa as tuas angústias, as tuas lutas. Os defeitos que você encontra em você, as características que te aprisionam, Ele escolhe essas pessoas. E Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aqueles que não são, para confundir os que são. Foi isso que Ele fez com essa mulher. Ele diz, me dá de beber. Era absurdo, nunca Ele poderia ter pedido isso. Primeiro, porque ela não se sentia com vida. E Ele pede vida para ela, Ele pede vida. Me dá água, me dá vida, me dá a tua vida, do jeito que ela está. Dá para mim, aleluia. Foi isso que Ele fez. Pede água para essa mulher. Ele pede água. Dá-me de beber. Ele visita a nossa imperfeição. Ele visita o nosso temperamento, irmãos. Ele visita o jeito que a gente está. E Ele enxerga a vida em nós. Ele enxerga a vida em nós. Não importa o jeito que está a sua fonte. Se ela está suja, se ela está morna, se ela está com gosto ruim, Ele te pede, dá. Não importa, irmãos. Sabe que nós temos uma ideia de que a gente tem que ser perfeito? Por isso que o título é Ser Imperfeito é Perfeito. Porque nós precisamos nos olhar e respeitar a nossa imperfeição, as nossas características que são aos nossos olhos, aos olhos dos outros, ruins. Respeito ela. Jesus vai tratar com ela. Ele pode. Ele pode fazer. Então nós temos a ideia de que nós temos que ser perfeito à ótica dos outros. E o tempo todo a gente tem que fazer para os outros. O tempo todo a gente tem que agradar os outros. Os outros, o que eu falo que é outros, é tudo outros. É o patrão, é a cultura, é os ritos, é as pessoas, as ordens de um líder, sei lá. Então a gente não pode errar. Porque se errar, é o caos. Se errar, é o caos. Mas Jesus está dizendo para essa mulher, dá-me da tua água. Dá-me de beber. Dá-me, eu vou beber dessa água. Foi isso que Ele fez. E eu quero dizer para vocês o que Ele estava dizendo na minha interpretação para as mulheres, para essa mulher. Ele estava dizendo, você pode errar. Ele já sabia a história dela toda, irmãos. Ele estava dizendo, você pode errar. Está tudo bem. Você é imperfeita. Mas em mim, as coisas podem mudar. Ele estava dizendo, você pode tomar decisões ruins. Você é humana. Você é uma pessoa que erra. Está tudo bem. Está tudo bem se nós, irmãos, idealizarmos ser uma pessoa perfeita, ao menos naquilo que a gente sonhou. Sempre vai ter algo que vai nos frustrar, porque nós somos humanos e nós falhamos, e existe sangue nessas veias que nos faz ser carne, que nos faz desejar muitas vezes aquilo que nos adoece, que nos faz ter um filtro doente, um coração que não é sábio, que nos faz sofrer. Mas eu quero dizer para vocês que está tudo bem. Ele está na fonte. Ele está na fonte. E Ele sabe como está a nossa água. Ele sabe, irmãos. Perfeição não existe, irmãos. Eu achava que ser perfeito era falar baixinho. Não é falar baixinho, é falar o que tem que ser falado. Seja alto, seja baixinho. Nós não temos que ser igual a ninguém, nós temos que ser nós. Porque Deus nos criou dessa forma.
Senhor, perfeição não existe. Por isso, a cruz de Cristo, ela é a perfeição em nós. Quando nós encontramos Cristo, entendemos o que Ele fez na cruz, olhando para a cruz, nos tornamos perfeitos, porque entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda imperfeição, de toda dificuldade, de toda falha humana que é real, é verdadeira, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo nesse encontro. Ele está dizendo: perfeição não existe. O que nós fazemos, certo ou errado, não tem importância. Mas quem nós somos tem importância. Não importa o que você faz. Você pode passar uma vida inteira dando caridade, dando tudo para todos. Se não tiver amor, nada seremos. E o amor é Cristo. O amor nunca vai ser perfeito pela nossa ótica. Nós nunca vamos amar certo, irmãos. Nós nunca vamos amar certo. Nós nunca vamos fazer as coisas certas desse jeito. Mas em Cristo, a partir da cruz de Jesus, nós nos tornamos perfeitos. Amém? E isso é um processo, não é um passe de mágica, não é uma oração forte que tira a sua imperfeição. É suas atitudes, é o seu discurso, é o seu comportamento. Não é o seu comportamento que você coloca a máscara social e sai de santinha falando baixinho, né? É aquele comportamento que ele sobe como um cheiro suave ao Senhor. Aleluia! Não é o que nós fazemos para o público ver, é aquilo que nós fazemos para ninguém ver. Porque aonde nós estamos, até no banheiro, fazendo número 2, Ele está lá e Ele conhece tudo da nossa vida. Ele conhece. Aleluia! Ele conhece. Então, irmãos, essa é a realidade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender que nós, independente do que a gente faça, nós precisamos entender que nós somos mais importantes do que a gente faz. Quero dizer para vocês, irmãos, que você é mais do que as suas tragédias. Você é mais do que a sua falência. Você é mais do que as suas lutas. Você é mais do que a sua função. Se tudo isso for arrancado de você, você ainda permanece com uma fonte de vida que o Espírito de vida te deu, que o Senhor te deu. Aleluia! Você é muito mais que os seus traumas. Você é muito mais que a sua doença, que a sua patologia. Sabe que as pessoas, elas colocam estigmatizam as pessoas, essas máscaras nas pessoas, esses nomes, e elas dizem: aquela pessoa é assim, e marca. Não, irmãos, nós somos aquilo que o Senhor nos diz que nós somos. E imperfeitos, reconhecendo nossa fragilidade, reconhecendo que a gente falha, que a gente erra, que a gente peca, que a gente cai, que a gente erra o tempero, que a gente faz um monte de caca, reconhecendo isso e o poder da cruz em nós iniciamos um processo de saúde emocional em Deus, em nome de Jesus. Não é passe de mágica. É processo. Ele movimentava as águas e tal. Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Irmãos, 38 anos ele estava ali. Não importa o tempo. Nós precisamos responder a nós mesmos e a Deus se nós queremos passar pelo processo.
que você precisa passar? O que é necessário? Jesus disse, é necessário que eu vá naquele lugar. É necessário que eu vá até aquele poço. É necessário que eu vá até aquela mulher. Por quê? Porque um encontro com Jesus pode afetar a nossa saúde, pode mudar. É um canal, é uma direção, é um remédio, é um refrigério. O que ele responde para essa mulher é tão nobre, é tão lindo. Ela diz para ele assim, aqui no 10, diz assim, ó, replicou-lhe Jesus, ela diz, como que tu vai me dar água? Eu não posso beber da água, tu me pede água. Cheia de trauma, cheia de preconceito, cheia de não posso falar contigo porque tu é assim. Enfim, tanta coisa ruim dentro das emoções dessa mulher. E Jesus responde, se tu souberas quem te pede, se tu soubesse quem te pede, tu me pediria água viva, aleluia, e eu te daria. Porque Jesus está disposto a dar, irmãos. Jesus quer dar água para nós. Ele quer a nossa água, mas a carne da nora, porque precisa curar a sua emoção. Se você tem uma sogra que incomoda você, ore por ela, irmãos. É doença na alma, ferida emocional. Eu decidi ser uma sogra legal. Vou abrir um parênteses aqui, né, irmãos? Mas não é fácil. Por quê? Porque olha só os papéis sociais que nós temos. E se nós adotamos eles para nós, a gente não se vê como outra coisa. Sabe aquela pessoa que se aposenta? Os homens talvez tenham mais isso como experiência. Vamos dizer o seu José o marceneiro. Aí o seu José se aposentou, não é mais marceneiro. Agora ele é vendedor, não. Mas quando vão falar de seu José, a gente diz, o seu José é o marceneiro. Por quê? Porque o seu José se tornou a sua função. Não é fácil desconectar. Por isso que muitas vezes as pessoas que se aposentam têm dificuldades, têm tristezas, porque elas não se veem mais sem a função. Sabe? Seja um cargo de importância, um pastor, um juiz, um delegado, não sei, um político. O fulano que foi prefeito. Não, ele é o fulano. Ele é uma pessoa, ele tem gosto, ele tem uma identidade, irmãos. E isso é muito sério, porque isso adoece a gente. Porque nós temos a função pastoral, amém? Glória a Deus por isso, Jesus nos chamou, nós temos essa missão. Em muitos lugares que a gente vai, a gente é pastor, e está lá trabalhando. Mas eu também gosto de ir numa festa, e ninguém pede oração na festa. É verdade, irmãos. Vocês sabiam disso que pastor vai... Olha os pastores nos casamentos, vocês veem. Sempre tem alguém que vai lá e pá. Pastor, ai que bom que eu te encontrei, vamos conversar, tinha uma coisa para te contar, nananá. Irmãos, não façam isso. Em nome de Jesus. Não façam. Porque a gente precisa também se divertir, né? Dar risada, falar de futebol, de moto... Falar de sapato, de batom. Falar de outra coisa. Só quer falar de Bíblia com a gente. Eu gosto de falar de Bíblia. Mas não 100% do meu tempo, né? Agora eu fiquei bem gaúcha com esse sotaque aqui. Eu estou contando umas histórias para vocês entenderem. Porque quando a gente vive uma função... E a gente não se desconecta nunca com a função, isso também pode nos adoecer. A pessoa não consegue, se ela perder um cargo, por exemplo, de importância, ela era uma gerente de uma loja, ela sai daquela loja, ela não consegue fluir numa outra profissão, porque ela só se via naquela função, porque aquela função caracterizava ela como alguém. Então nós temos que entender, nós somos alguém independente do que a gente faça. Se tudo que a gente fizer acabar, nós vamos permanecer.
Amém? Se tudo acabar, nós ainda vamos permanecer, porque Deus é bom. E Ele nos fez para a glória dEle. Aleluia. Aleluia. E o que quem você é, o que você precisa ser curado, qual é a área de Deus que Ele precisa mexer? Você tem dado da sua água para Jesus? Que água você tem? Ai, pastora, minha água está suja, eu tenho feito umas caquinhas, está difícil. Ah, pastora, minha água é a água da tragédia. Essa mulher, irmãos, tinha 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Jesus não estava nem aí porque ela fez. Jesus não estava nem aí porque ela fez. Ele foi e disse: eu tenho a fonte. Aleluia. Eu sou a fonte. Se tu soubesse quem eu era, eu tenho o poder de trazer cura para a sua água, para a sua realidade. E é isso que Ele vai fazer hoje. Eu quero convidar você a orar comigo. Nós temos nossa fonte, irmãos. E nós precisamos de Deus para tocar. Nós precisamos. O que é que está lhe faltando? Aquela mulher samaritana, ela tinha 5 maridos, ela tinha vários problemas emocionais. Eu compreendo hoje que ela deveria se suprir no outro. Ela precisa do outro para existir. Quando Jesus encontra essa mulher no poço, Ele dá água para ela ganha a cidade dela para Deus, como testemunho. As pessoas olham para ela e dizem: o que aconteceu com essa mulher? E ela diz: foi aquele homem que é a fonte da vida. E a Bíblia diz que a cidade toda foi lá beber da água que Jesus tinha para dar. Aleluia! Você quer beber? Você quer ser luz para as pessoas? Porque o teu processo de cura vai te curar, mas vai curar a tua cidade, vai curar a tua casa, vai curar a tua família, vai curar os teus negócios, vai curar a tua identidade como pessoa, vai te dar saúde emocional, em nome de Jesus. Eu creio em Cristo que nós vamos celebrar no Natal. É esse Jesus que nós vamos celebrar. Um Deus que tem fonte. Amém? Como uma goteirinha Ele pode dar. Com doses homeopáticas, não importa. Mas Ele dá para nós. Amém? Vamos apresentar nossa água para Ele? Se coloque de pé em nome de Jesus.